A polícia segue tentando ligar os pontos para saber quem foi responsável pela morte de Vitória, adolescente de 17 anos que foi sequestrada, torturada e morta no caminho do trabalho para casa em Cajamar, na Grande São Paulo. Eles apontam no momento 3 homens como os principais suspeitos e a gente reúne aqui agora as informações de quem são os principais personagens na investigação desse crime tão bárbaro. 18 pessoas foram ouvidas até agora pelos investigadores e 3 são considerados suspeitos de participar da morte da jovem Vitória. O ex dela, um amigo dele e o dono de um carro que foi visto na cena do crime. O delegado do caso explicou que essa primeira parte da investigação é para esclarecer quem de fato participou do assassinato e depois eles vão focar em entender a motivação do crime. Lembrando aqui o caso, gente, a Vitória trabalhava em um shopping em Cajamar e precisava de 2 ônibus para voltar para casa. O pai dela costumava buscar a filha no ponto final de noite, mas naquele dia o carro dele estava quebrado. Ela então saiu do trabalho, pegou o primeiro ônibus e nas primeiras imagens que a gente está vendo aqui, que foram divulgadas do caso, a gente consegue ver ela atravessando uma avenida para pegar o segundo ônibus. Foi nesse momento que ela mandou as primeiras mensagens para uma amiga dizendo que estava com medo e achava que estava sendo seguida por alguém. Quando ela desceu no ponto final, já quase indo para casa, ela tinha ainda 1 quilômetro para andar no escuro até chegar em casa e foi ali que ela mandou novas mensagens para a amiga, agora em áudio, relatando o medo e dizendo que tinham homens em um carro mexendo com ela nesse caminho para casa. E depois dali, a Vitória nunca mais voltou e não entrou em contato com mais ninguém. O corpo dela foi encontrado em uma área de mata fechada. De acordo com a polícia, ela foi torturada e morta com 3 facadas. São as atualizações que a gente tem da perícia dessa investigação. Esses homens que mexeram com a Vitória de dentro do carro no caminho dela para casa foram ouvidos pela polícia e liberados. Eles alegaram que foram para um bar logo depois dessa cena e tinham provas disso, de acordo com a investigação. Já o Michael Salles dos Santos, que é dono de um carro que foi visto na cena do crime, amigo deles, foi preso temporariamente no fim de semana. O delegado do caso disse que não tem dúvidas sobre a participação dele na morte da adolescente. A perícia encontrou vestígios de sangue no carro dele, que era um Toyota Corolla. A polícia disse que a prisão foi um grande passo na investigação e que os resultados do exame de DNA que eles fizeram para ver se o sangue que estava no carro era da Vitória devem sair aproximadamente em um mês. No depoimento, ele também apresentou uma série de contradições e teve o álibi confrontado e contestado pela própria companheira. A participação de outros 2 suspeitos, o ex Gustavo Vinícius Moraes e o amigo Daniel Lucas Pereira, ainda não foram descartadas nem confirmadas. Sobre o Daniel, a polícia aponta que antes do crime ele teria feito vídeos do trajeto que a Vitória percorria todos os dias, do ônibus para casa, o que poderia indicar uma possível premeditação do crime. Ele já tinha tido um pedido de prisão temporária negado ao longo dessa investigação. Já sobre o ex, o Gustavo, a polícia diz que encontrou inconsistências no depoimento dele e que a geolocalização do celular do jovem que foi apreendido coloca ele próximo à casa da vítima no momento do crime. O Gustavo disse ter emprestado o carro para um amigo, mas acabou caindo em contradição também na hora de se explicar. De acordo com a investigação, os 3 suspeitos se conheciam. Eles moravam no bairro de Ponunduva, em Cajamar, onde a Vitória também morava. Outro ponto importante da gente levantar também é que ontem circulou a informação de que o pai da adolescente poderia estar na lista de suspeitos pelo crime, mas a polícia negou essa informação. Eles explicaram que, apesar de algumas informações que o pai da jovem trouxe sobre o caso terem gerado dúvidas, não foi encontrado nenhum indício da participação dele. Nos próximos passos também que a gente vai ter agora dessa investigação, como a gente trazia aqui, passada a primeira fase dessa apuração sobre quem participou de fato da morte da Vitória, a polícia vai se debruçar sobre as motivações desse crime bárbaro. Por causa das características de como o corpo da jovem foi encontrado, a Polícia Civil trabalha com as hipóteses de que a Vitória foi assassinada por ciúmes ou vingança, mas eles não deram mais detalhes no momento. Quando a perícia cravou que ela foi torturada e morta com 3 facadas, eles falaram também que o assassinato foi em outro lugar e não na região de mata onde o corpo foi encontrado. A polícia já está investigando um lugar que pode ter sido usado como cativeiro da jovem. O celular da Vitória, que também poderia ajudar muito nessa investigação, ainda não foi encontrado. A gente segue acompanhando essa cobertura e você encontra todos os registros lá em uol.com.br.
Uau!